cria conteúdo para uma aula inteira. Especialmente quem muito bem destrincha isso é o Foucault, né? A partir lá do século XVII, XVIII, especialmente, a gente tem uma dissociação muito grande do corpo, né? A gente tem todo um processo de tentar controlar o corpo, de tentar vê-lo como uma máquina, né? De entendê-lo como algo que deve nos servir, que deve ser decodificado, contido, algo que nos limita, né? E uma vez nessa posição, o corpo estando absolutamente reprimido, absolutamente amarrado, para a maioria de nós adaptados, o único lugar que o corpo tem de se comunicar, e ainda pouco sendo ouvido, é a partir do sintoma, né? A maioria dos corpos pode, no máximo, ser sintomático. Antes de entrar no mestrado, eu fiz uma formação lá no PROATA, que é um ambulatório especializado em transtornos alimentares da Unifesp. Lá a gente aprende a atender transtornos alimentares, atendendo transtornos alimentares, né? E pensando no contexto de um ambulatório especializado, a gente está falando de casos bastante severos. Eu posso dizer, eu brinquei aqui, né, que eu tinha um jeito anomalamente junguiano de olhar para esses corpos. Quer dizer, a gente, na psicologia analítica, entende que um sintoma, ele vem para anunciar a possibilidade da construção de um outro caminho, né? Então, eu olhava para essas pacientes e eu não tinha apenas o desejo de aniquilar aquele sintoma. Eu tinha o desejo de olhar o que ele pedia de nós, né? E mais do que isso, eu via como algo grandioso aquilo que ele estava fazendo por aquele sujeito, né? Eu achava muito potente o corpo conseguir escapar dessa forma e se fazer visto, né? Uma das coisas que eu reparei ali é que essas meninas, elas tinham a função sensação como algo muito estrutural na personalidade delas, mas isso não tinha um lugar, né? E pedia por ter. Então, quando eu decidi pesquisar, eu decidi pesquisar, dedicar o meu estudo ao controle dos corpos, né? E tentar explorar, fazer uma articulação entre esses construtos da sociologia e a psicologia analítica, né? Perguntando para mim mesma, será que é possível a gente pensar em meios de soltar corpos, né? Fomentar que eles se comuniquem e alimentem movimentos psicológicos para além da via do sintoma? Né? Informalmente, eu me fiz a minha ratinha do meu laboratório. Isso aqui é uma foto da minha sala. Eu coloquei um piso nele e eu resgatei quem eu achei que em mim poderia me ajudar, que era a bailarina que estava guardada na gaveta. Eu, antes de fazer psicologia, fiz uma formação, eu sou formada bailarina clássica, mas durante a minha vida toda, eu só dialoguei com o balé clássico, que é uma metáfora bastante contida, bastante controlada também de movimento, né? Então, eu decidi, isso aqui não fazia parte da pesquisa formal de mestrado, era algo que eu estava testando informalmente mesmo, né? Eu decidi testar duas frentes. Me desafiar a outras danças e ver como isso mexeria, que efeito isso teria em mim. E eu também ia me propor improvisos, né? Dar espaços vazios para que meu próprio corpo construísse uma dança em mim, né? E quando eu fiz isso daí, eu estava preparada e eu estava atenta para observar os efeitos dessa minha pesquisa em mim, né? O quanto eu explorar outros movimentos reverberaria no meu próprio ser. Mas essa pesquisa ela teve um efeito adverso que eu tive que observar também e dar um lugar na minha reflexão, que foi o quanto eu dançar para além da princesa bailarina mobilizou de uma forma muito profunda os meus interlocutores, né? Que para além do balé foi eu até deixei o salto tá aqui porque foi o Rios,
também conhecido como estileto, né? Uma dança, então a transição foi bastante importante, né? Da princesinha bailarina para mulherão de salto entre muitas raças, porque ainda não tinha chegado lá, né? Ainda não cheguei lá, estou muito longe disso. Mas foi muito, muito, muito interessante ver o impacto disso, né? Quer dizer, eu nunca tinha feito essa dança na minha vida, então eu não acho que era um impacto efetivo, estético, se estava bonito, se estava feio, se estava técnico, se estava sujo, tecnicamente, fora, né? E isso me fez alô? Não só o sujeito que dança, mas também o mundo à volta dele, né? E isso torna muito mais difícil e corajoso se permitir dançar, né? Eu queria muito passar esses vídeos para vocês. Deixa eu ver se eu não consigo. Vou passar 2 vídeos só para a gente olhar juntos. Just watch me. Só mais esse, rapidinho. My mind is so picture perfect. Music so every time I think. Eu não sei se dá para ouvir, mas eu acho esse vídeo sensacional. Esses dois são 2 bailarinos aqui de Curitiba, muito maravilhosos, como vocês podem ver. Não sei se deu para ouvir o segundo vídeo, mas ele pega um áudio de uma criança e ele fala, ele é bichinha, ele é viado e ele também é gay. E ele faz todas aquelas cambalhotas, estripulias. Bom, não, de som não. Coisa com som não, mas acho que é mais fácil continuar por aqui. E no final ele faz assim com a língua. Quer dizer, eles estão passando uma mensagem, né? Também para o mundo. Mas eu fiquei pensando que muito, muito, muito se explora. A gente tem vários artigos, várias pesquisas sobre a dança-terapia, sobre o impacto da... A gente muito fala sobre como a dança pode ser boa para o processo psicológico. Mas eu achei muito pouco, na verdade eu não encontrei, né, essas explorações dando voz ao desafio que é sustentar isso que eles sustentaram. Postar um vídeo desses na rede social, por exemplo, né? Como que é o processo? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades? Quais são as amarras internas? Quais são as externas de você sustentar ser dançante no mundo, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, quem são essas pessoas que sustentam esse movimento? E qual que é a história desses que têm conseguido se soltar? E colocar movimentos, coloquei com S, porque para mim é importante pensar pessoas que conseguem dialogar vários estilos de dança, conseguem ser mais que um, né? Na expressão de si no mundo e no dançar, né? Quem são esses que conseguem explorar e sustentar ativamente o corpo como um comunicador, como um mobilizador psíquico, e por que não dizer um instrumento político, né? E mais importante, como que eles próprios leem os impactos dos seus movimentos em si, dentro do processo de transformação e descoberta de quem sou, e no mundo? Como é que eles leem os impactos que dançar reverbera na existência deles, né? Então, a partir da narrativa de vida de dançarinos, eu quero explorar quanto é possível ou quanto não é possível construir caminhos para uma vivência autêntica, fluida e implicada de movimento.
eu quero talvez analisar a compreensão que os próprios bailarinos têm acerca do impacto da dança deles, a partir deles contando as histórias de vida deles. Tanto no nível intrasubjetivo, né, tanto como isso impacta e liberta eles, quanto intersubjetivo, né, como isso impacta a relação deles com o mundo, né? Para isso, eu tenho pensado como talvez alguns critérios de inclusão, pessoas que estejam engajadas com mais de uma modalidade de dança, né? Justamente para explorar o quanto determinada modalidade impacta mais ou menos, qual foi mais difícil ou mais fácil de colocar para fora, né? Porque eu posso dizer que isso, na minha experiência, é muito verdadeiro. Ninguém nunca tinha achado, ou não ligava porque achava que era um tédio, ou então achava muito lindo, muito fofo, muito legal eu ser bailarina. A hora que eu postei uma dança fazendo rios, a reação foi muito diferente, né? E vem em forma de muitas coisas, de fascinação, de ataque, de estranhamento, de fascínio, sabe, coisas que são absolutamente desproporcionais com só uma dancinha de 30 segundos, né? O que é isso? E o que isso diz sobre, isso que parece ser coletivo, né? Outra coisa que eu pensei ser importante, pessoas que estejam participando de coletivos ou companhias de dança, quer dizer, pessoas que têm a dança como algo bastante importante na vida delas, né? Que haja uma dedicação a isso de uma forma mais profunda, né? E outra coisa que eu coloquei aqui são pessoas que exponham o seu trabalho na internet ou nas redes sociais. Por quê? Porque dançar num teatro é muito diferente do que postar um vídeo numa rede social, né? Quem vai ao teatro é um público já selecionado e que né, tem um engajamento ali com aquele tipo de conteúdo, né? Então, parecem exposições diferentes. E o método que eu vou utilizar é o da história ou narrativa de vida, né? A Nogueira, Barros, Araújo e Pimenta, eles colocam que a história de vida, ela é uma metodologia qualitativa, na qual o pesquisador escuta por meio de várias entrevistas sem uma direção específica, o relato da história de vida de alguém, essa pessoa contando a história dela, né? E esse método é muito legal porque ele permite esse está no próximo slide, peraí, deixa eu forward. Porque ele permite que, dentro da própria construção da pesquisa, esses sujeitos sejam mais do que só um objeto do pesquisador, né? Na medida em que a gente conta a nossa história, a gente olha para ela, a gente reestrutura ela, a gente pode recriar ela, a gente pode explorar essas vivências em mais profundidade, produzir ressignificações, né? Então, o sujeito narrador, ele acaba fazendo parte, né? Saindo também da pesquisa com uma reflexão e com uma intervenção. Isso é muito bacana. E outra coisa importante é que, nesse método de pesquisa, o vínculo é parte fundamental do trabalho, né? A gente só conta a nossa história em profundidade para alguém em que a gente tenha adquirido uma confiança. E se a gente está falando aqui, né? Isso é uma hipótese minha. Que essas pessoas apanham muito para se colocar em danças, principalmente as subversivas, né? Essas histórias envolverão muitas cicatrizes, né? Talvez doídas. Esse meu colega que posta o vídeo fazendo assim, fazendo uma acrobacia, né? Tirando sarro desse lugar, provavelmente ele já viveu isso de um lugar mais dolorido, não sei. Eu precisaria ouvir essas pessoas, né? Mas provavelmente elas tiveram que criar uma casca, minimamente, né?
Então, é um método de pesquisa que exige que você se engaje, que você mergulhe no universo, né? Isso é algo que o Norcírio e o professor Carlos têm acompanhado, né? Das 6 até a meia-noite eu tenho participado e explorado viver um pouquinho isso também, né? E a ideia é que, a partir de não ser uma estranha, eu possa ouvi-los e trocar com eles. E é o que eu tenho para dizer para vocês por enquanto. Os próximos capítulos eu conto mais tarde. Obrigada, gente.